Oi, professora Elaine, professora Flávia. A gente vai gravar o vídeo da nossa apresentação da implantação de urbanismo. Eu vou falar o nosso projeto, né? Vou fazer a nossa apresentação para ficar mais fluido o entendimento, já que é o projeto final, né? Já que é a última apresentação, mas estão todos aqui presentes, do grupo 4. Então, vamos começar. Aqui a gente tem o nosso novo recorte de intervenção, né? Depois da última entrega. É uma escala para a gente entender como que se dá Campinas. E vamos começar pelo nosso projeto. A gente tem a implantação geral. O nosso conceito foi trazer uma linearidade desse parque e que a gente retomasse, de certa forma, a natureza para ter essa interação dos usuários com tudo que a gente implantou, tanto da natureza com relação ao lazer, com esporte, tudo que a gente quis implantar diante da leitura urbana e do que a gente viu de déficit na área. Então, para atender esse conceito, né, a gente criou áreas de adensamento, criou áreas esportivas, criou bastante corredores, conexões, para pensar mesmo nessa relação da pessoa com o entorno e evitar de que a pessoa tenha que andar muito, evitar de que a pessoa tenha que se deslocar bastante para usufruir de toda a nossa área. Então, essa aqui é uma visão geral da nossa implantação e a gente tem algumas aproximações. Nessa primeira aproximação, a gente consegue ver que a gente cumpriu com a recomposição da mata ciliar que estava no roteiro. Então, em 1, vocês conseguem observar que margeia todo o Ribeirão. Em 2, a gente tem uma proposta de adensamento, dessa vez por casas populares. E no 3, a gente tem uma proposta de adensamento por HIS, né, Habitação de Interesse Social. Nossos HIS vão atender mais de 1.260 famílias. A gente propôs HIS de 10 pavimentos, sendo 7 residências e os demais para serviços, sendo o térreo também interativo, né? O térreo seria aberto para ter essa interação entre toda a praça que está implantado o projeto e os usuários. Então, além das pessoas que residem ali, outras conseguiriam andar por baixo desse HIS para não ter mesmo essa quebra do fluxo, para ser uma coisa fluida desde o começo. Então, em vermelho começa a nossa ciclovia desde o ponto inicial da área de intervenção, e ela percorre toda a área até o final. A gente também criou espaço para as pessoas caminharem, então mesmo que não tenha algum esporte, algum lazer ali para cima, já que a gente retomou a mata ciliar, a pessoa consegue andar no passeio e tem a ciclovia dos dois lados. A gente também consegue ver a passagem do VLT, que já acontece ali em cima, e a alocação de um ponto de parada estratégico logo no começo. Os nossos pontos de parada estão com 500 metros entre eles, justamente pela explicação que vocês deram em aula, e nesse recorte, nessa aproximação, a gente também consegue ver a primeira linha de corte, que a gente vai mostrar mais para frente como que se deu. Mas, basicamente, a gente conseguiu cumprir, tanto com a retomada da mata, tanto com o adensamento. Nessa segunda aproximação, a gente mostra um pouco mais do entroncamento viário que a gente tinha e de como que se sucedeu. Né? Em 4, a gente tem toda uma área de lazer e de esporte, que também era proposto no roteiro e a gente conseguiu cumprir. Então, atenderia aquele HIS que tem mais para cima e todo o entorno, todas as pessoas que vivem ali, e criando conexões, né? E mesmo assim, contemplando o Ribeirão, né? Sem infringir a área dele e deixando a mata para margear. E descendo um pouco mais, a gente optou por fazer um viaduto com 18% de inclinação, que é tudo bem para veículos, né? Não tem problema nenhum. E para isso a gente teve que mudar um pouco o desenho das vias e realocar algumas pessoas das quadras, e isso foi alocado nos adensamentos. A gente também tem mais adensamento para baixo, vocês vão conseguir ver isso mais a pouco. E esse viaduto, ele passa por cima do nosso parque linear, então ele não quebra o fluxo que a gente quis criar, nem a parte de contemplar ali o Ribeirão, né, uma parte importante da visão de hidrografia, porque é aquela divisão do Ribeirão. Então, ali teria um pier que a pessoa conseguiria contemplar toda a vista e continuar no nosso parque linear, sem precisar atravessar a rua ou qualquer coisa, porque o viaduto está passando por cima. Então, tanto a ciclovia quanto
o passeio público está passando embaixo, o VLT acompanha o nosso viaduto, ele passa por cima. No começo ali dessa aproximação, tem mais um ponto estratégico de parada do VLT, e mais abaixo tem outro ponto de parada do VLT, seguindo o distanciamento ideal para ele. E a gente também consegue ver que aqui passa o corte C, vocês vão ver mais à frente. Nessa nossa terceira aproximação, descendo o parque, a gente continua com o Ribeirão sendo margeado pela vegetação. O VLT também agora acompanha a ciclovia, então tem o VLT, um passeio público, ciclovia e o nosso parque. Em 8 vocês conseguem ver os nossos quiosques fixos, eles gerariam empregos, seria uma boa área de lazer ao ar livre. E descendo um pouco mais, a gente tem uma conexão com o lado direito do bairro e o lado esquerdo, tudo chegando numa grande praça, e nessa praça teria em 9 uma concha acústica para os eventos públicos, né, da cidade, já que ali nos foi dito que tem bastante eventos culturais, então talvez trazer para essa área esse tipo de evento seria uma forma de adensamento social, né, de lazer. E aí a gente incluiu esse HIS, que está um pouco mais abaixo também, ele já existia, para fazer parte dessa praça, fazer parte dessas interações, e até do Parque Literário, que está em 10. Vocês conseguem ver que as estantes fariam um desenho, né, nessa praça. Então, a pessoa que mora ali naquele HIS poderia interagir com tudo que acontece ali, por conta de estar aberto, estar funcionando dessa forma. A nossa ciclovia continua descendo, a gente tem mais um ponto estratégico de parada do VLT em roxo, e tem mais um recorte, né, mais um corte B, que vocês também vão ver mais à frente. Essa é a nossa quarta aproximação. Diante da leitura urbana que a gente fez lá no começo, a gente viu que tinha um déficit com relação à educação pública e à saúde pública aqui nessa área, então a gente deu uma expandida na nossa área de intervenção, e em 11 colocou uma escola pública, e em 12 uma unidade básica de saúde para suprir essa necessidade da área que estava em déficit. Descendo mais um pouco, vocês vão conseguir ver que antigamente existe uma via passando aqui em cima, e agora existe uma via vindo por aqui. A gente retirou para não ter também outra quebra do fluxo da nossa área de intervenção, e trazendo para cá, já que seria uma forma melhor de acolher as pessoas que precisassem fazer essa passagem de um lado ao outro do bairro, quebrar o nosso fluxo. Então, a via aconteceria aqui agora, é mais uma alteração do nosso viário. Então, em 11 a escola, em 12 a unidade básica de saúde, em 13 a gente criou mais uma área de adensamento pelo HIS, também com a nossa proposta do pátio ser aberto. Nele poderia acontecer até mesmo algum tipo de comércio que fosse rotativo, né, e área de lazer também. E em 14, um parquinho para finalizar a nossa área de intervenção. Isso a gente consegue ver que também contempla a nossa ciclovia, e tem mais um ponto estratégico de parada do nosso VLT, que continuaria por ali, atendendo a escola, atendendo o HIS e tudo que precisaria ali, né, nessa região. Aqui a gente tem os nossos cortes, então o corte A é lá de cima, mostra a situação com relação ao HIS, a nossa área de adensamento obrigatória, né, com relação ao Ribeirão, com relação ao pátio que a gente queria propor para ele. O nosso corte B, tá embaixo disso, mostra o viaduto passando e o nosso parque acontecendo embaixo, o viaduto de acordo com a inclinação, né, que a gente precisava, de 18%, a ciclovia passaria embaixo, tudo passaria embaixo, e o pier de contemplação do nosso Ribeirão está acontecendo ali também. Então, a gente atende a forma que ele ocupa, né, a forma urbana que o Ribeirão ocupa. No corte C, a gente consegue ver a relação do quiosque com o Ribeirão e a rua, e como se dá também a ciclovia nessa separação disso, acaba acontecendo no meio. E no corte D, a gente vê a escola com relação ao nosso parque, e com relação também à vegetação que a gente trouxe até aqui embaixo, e a ciclovia que também veio até lá embaixo na nossa área de intervenção. Aqui a gente tem alguns detalhes aproximados para ter uma melhor compreensão do nosso projeto. Então, na primeira foto, a gente tem as casinhas populares, né, uma proposta de adensamento. Abaixo, o HIS lá de cima, comportando bastante famílias, toda a área de adensamento. Aqui a gente tem o entroncamento do parque,
né, terminando aqui o viaduto, esse grande entroncamento do nosso parque, com as conexões e com o Ribeirão passando. Aqui a gente tem também, mais expandido da forma do viaduto, como ficaria, comportando todo o fluxo, né, já que é uma conexão viária importante. Aqui a gente tem os nossos quiosques, né, a pessoa consegue passar por meio, é bem permeável, tem conexões, e o VLT, o passeio, a ciclovia. Aqui a nossa concha acústica, nessa grande praça. Aqui mais detalhes do nosso parque literário, com relação ao HS, mais conexões. Aqui a gente vê o desenho do novo viário, né, que a gente propôs. A escola, a unidade básica de saúde com relação ao VLT, e aqui a finalização com o nosso parque, nosso parquinho, nossa finalização da área de intervenção. Então, a gente conclui que o nosso projeto ele é para ser vivido mesmo pelo pedestre, mais pelo pedestre do que pessoas que utilizam qualquer tipo de modal. E retomando bastante a natureza e criando essas áreas de permanência, essas áreas de lazer, essas áreas esportivas, a gente consegue ter bastante interação social nesse espaço. E eu acho que a gente conseguiu cumprir com os requisitos básicos, e é basicamente essa a nossa apresentação final. Obrigada.